Eu gostaria de dar continuidade nessa noite à palavra. No mês passado eu trouxe a parte 1 dessa palavra, a recompensa da honra. E hoje a gente vai dar continuidade na parte 2 dessa palavra, amém? Espero que você esteja com o coração aberto. Mas eu gostaria de dar um breve resumo. Quantos aqui não estavam no mês passado que eu ministrei essa palavra? Me dá um sinalzinho com a sua mão. Poucos, né? Mas eu vou dar um resuminho para você, rapidinho, tá bom? Eu falei que existe uma recompensa, que é uma recompensa eterna sobre as nossas vidas, mas existe também uma recompensa que é terrena, sobre a minha vida e sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus de recompensas. O nosso Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. E eu falei que na medida que nós cristãos permitimos que a palavra de Deus entre nas nossas áreas de trevas, trazendo luz. Na medida que nós cristãos permitimos não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, permitindo que o poder da palavra de Deus transforme o nosso caráter, as nossas atitudes e as nossas ações, nós estaremos prontos para receber a recompensa. Mas não somente isso, eu também falei que existe uma chave. E se nós estamos falando que nós cristãos precisamos não somente sermos ouvintes, mas praticantes da palavra, nós também podemos entender que os princípios da palavra de Deus são para serem aplicados na minha vida e na sua vida. Alguém pode dizer um amém? Então, se os princípios da palavra de Deus precisam ser aplicados na nossa vida, a gente precisa aprender a viver o princípio da honra. E é sobre isso que eu quero dar continuidade essa noite. Eu também falei que quando Jesus veio no nosso meio, o povo que morava em Nazaré, ele não pôde receber da recompensa, porque ele deixou de aplicar sobre a sua vida o princípio da honra. Jesus ele realizou milagres e cura em vários outros lugares, mas em Nazaré, a terra onde ele tinha nascido, ele não pôde fazer milagres por conta da incredulidade do povo. Talvez porque as pessoas questionavam: Jesus, mas esse aí não é o filho de José? Aquele carpinteiro? Ué, Jesus, mas esse aí não é o filho de Maria? Agora esse aí está querendo dizer que ele cura, que ele liberta, que ele salva. E por causa desses tantos questionamentos que eles tiveram, eles não puderam receber a recompensa que Jesus tinha sobre a vida deles. E uma das coisas que eu quero, queridos, que vocês entendam essa noite, é que toda autoridade instituída por Deus, ela vem sobre essa terra para trazer proteção sobre a minha vida, sobre a sua vida. Provisão e paz. Toda autoridade instituída por Deus, ela foi instituída por Deus para trazer proteção, provisão e paz. Amém? Abre lá comigo em Romanos 13. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Antes da gente ler, eu gostaria que você entendesse que o reino de Deus, ele possui escalões, regulamentos e autoridade delegada. E hoje, mais do que nunca, as pessoas desconsideram a autoridade em nossa cultura. E o mais alarmante disso tudo é que isso não se dá apenas na sociedade, mas isso se dá também em crentes professos na fé. Temos visto nos últimos dias, queridos, uma geração totalmente irreverente. Uma geração que ela não é reverente aos professores na faculdade, ela não é reverente às autoridades, ela não é reverente aos pais, esposa que não é reverente ao marido, marido que não é reverente à esposa. E nós temos vivido, nos dias de hoje,
infelizmente, se deparado com uma geração totalmente irreverente. E o que nós precisamos entender, queridos, é que toda autoridade instituída por Deus, ela sempre vai trazer para a minha vida e para a sua vida proteção, provisão e paz. Amém? Vamos ler juntos lá, Romanos 13, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Talvez, queridos, essa seja uma palavra totalmente diferente e eu falo para vocês que eu orei muito para trazer essa palavra para cá. Mas eu acredito que como pastora dessa casa, nós precisamos também trazer o ensino e a instrução sobre a vida de vocês. Porque o princípio da honra, ele é um princípio da palavra de Deus. E ele é um princípio inegociável. E toda vez que eu leio esse texto, eu leio esse texto com muito temor. Romanos 13, 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Romanos fala que é todo homem. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala todo homem. Aqui não existe uma exceção. A ordem é dada a todos. Estejam sujeitos às autoridades superiores. Que autoridades são essas? Líderes governamentais e outras áreas de autoridades delegadas. E ele continua, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. O Novo Testamento, ele fala sobre áreas de autoridade. E eu gostaria de dividir essas áreas de autoridade em 4 áreas de autoridade, e é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Autoridade social, autoridade eclesiástica, autoridade familiar e autoridade civil. No comentário bíblico de Wiersbe, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele fala que existe apenas 3 organizações terrenas que foram instituídas por Deus. A família, em Gênesis 2, a igreja, em Atos 2, e o governo humano. Isso faz com que aumente muito mais a nossa responsabilidade, sim ou não, quando nós lemos esse texto. Se existe 3 instituições que foram criadas por Deus, a família, a igreja e o governo humano, dá para a gente entender o quanto esse texto é importante e o quanto nós precisamos aplicar isso sobre a nossa vida. E a primeira autoridade que eu gostaria de falar nessa noite é sobre autoridades sociais. Quem são elas? Autoridades sociais são autoridades que se encontram dentro do seu trabalho, da sua escola ou da sua faculdade, que pode ser representado por empregadores, patrões, professores, técnicos, supervisores, coordenadores, enfim, todas as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, que exerce um cargo de hierarquia acima de você. Então, se nós formos realmente pegar esse texto, nós podemos também entender que essas figuras de autoridade que eu acabei de citar, elas também foram instituídas por Deus.
E se elas forem instituídas por Deus, eu preciso me submeter a essas figuras de autoridade. Uma das coisas que eu amo na palavra de Deus é que a palavra de Deus ela é atemporal. E quando nós pegamos o texto de 1 Timóteo 6:1, gostaria que você abrisse lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Quantos já acharam, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Sabe, queridos, eu lembro que logo que eu me converti, o Murilo tinha 8 meses de idade, quando eu e o Marcelo nos convertemos. Nós não éramos cristãos. E logo que a gente se converteu, eu me converti em dezembro, o pastor Marcelo se converteu 2 meses antes que eu. Mas logo depois que a gente se converteu, a gente já se batizou. E uma das primeiras coisas que a gente gostaria de entender era a palavra de Deus. E essa aula sobre figuras de autoridade, eu agradeço ao Senhor, porque foi uma das primeiras aulas que eu tive, né, no meu seminário de estudo bíblico. Essa aula de autoridades, de se submeter à autoridade, aquilo que fala em Romanos, foi uma das minhas primeiras aulas. Então, eu me sinto muito privilegiada. Porque, assim, primeiro porque... logo que eu me converti, o primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu já recebi o Espírito Santo. Isso foi em dezembro. Janeiro me batizei. Fevereiro já comecei a fazer o seminário de estudo bíblico. E essa foi uma das primeiras aulas. Mas eu estava falando para você que eu amo que a palavra de Deus é temporal. Lê lá junto comigo. 1 Timóteo 6:1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os que são empregados, contratados, considerem seus empregadores ou patrões dignos de toda honra e respeito. O que isso quer dizer? Que todos os estudantes, nas escolas, nas faculdades, considerem seus professores dignos de toda honra. Isso inclui todos os níveis de autoridade aonde você convive. E como eu falei que eu amo que a palavra de Deus é temporal, em 1 Timóteo 6:1, o que quer dizer? O apóstolo Paulo ele começa a advertir, porque naquele tempo, e eu quero que você entenda isso, era muito comum na vida antiga ter escravo. Era muito comum. E na época onde foi escrito esse texto, bem nesse tempo, havia mais ou menos 60 milhões de escravos. E uma das dificuldades que eu falo que o nosso Deus e a Bíblia é temporal, o mesmo livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, é que eles começaram a notar a dificuldade que os escravos tinham de se submeter aos seus senhores quando eles se convertiam. Mesmo aqueles senhores que ainda não conheciam Jesus. Paulo advertia eles, gente, tome cuidado. Vocês precisam se submeter aos seus senhores. Porque vocês precisam ser exemplo para os seus senhores. Porque eles ainda não são salvos. Eles ainda não conhecem Jesus. Eles ainda não conhecem o caminho de Cristo. Então, vocês precisam se submeter a eles. Então, isso já era uma advertência de 2000 anos atrás. Quem dirá uma advertência que pode ser feita, um alerta que pode ser feito para a minha vida e para a sua vida. E isso me faz lembrar muito de um exemplo que eu vivi. Eu trabalhei durante 10 anos, o Murilo ainda era pequeno. Já quando engravidei do Murilo, eu trabalhava nessa empresa, era uma indústria alimentícia aqui de Curitiba. E na época eu trabalhava na área de faturamento. Eu já era cristã. Eu já estava começando a caminhar com o Senhor. E eu lembro que eu sempre fui uma boa funcionária. Mas, de repente, um dia eu chego para trabalhar e eles trocam o meu chefe do nada, sem me avisar. Trabalhava na área de logística da empresa. E quando eu chego, simplesmente, eu fico sabendo que existe outra pessoa ali que vai ser o meu chefe. E olha o cuidado que nós precisamos ser, o quanto nós precisamos ser luz. Eu lembro que aquilo não caiu muito bem no meu coração. Principalmente quando eu soube que aquele chefe era
Gente, tudo isso é imaturidade. E eu falo isso para vocês, para mostrar que eu também passei por tempos de imaturidade, logo que eu me converti. Eu lembro que ele era de uma religião muito complicada, assim. E eu não vou falar ela aqui, mas assim, eu lembro que eu falei assim, gente, ele é filho do diabo, ele é filho de Satanás. Como que eu vou me submeter a esse cara? Ele é filho de Satanás. Como que eu vou me submeter? Ele adora o diabo, ele adora Satanás. Como que eu vou me submeter a ele? E eu comecei numa briga. Tudo que ele pedia para mim fazer, eu torcia o nariz. Eu fazia, mas eu fazia de cara fechada. Sem contar os dias que eu chegava azeda no trabalho. E na época, hoje em dia é muito mais simples. Tem leitor de código de barras. Queridos, na minha época, nós digitávamos em média 40 mil pedidos à mão no faturamento. Não existia leitor de código de barras. E eu lembro que quando ele percebeu que eu comecei realmente a me opor em relação à autoridade dele, ele começou realmente a me perseguir. Ele começou a me perseguir dentro do meu trabalho. E daí eu lembro que um dia eu fui compartilhar isso. A minha primeira discipuladora foi minha irmã, do meio. Foi ela que me ganhou para Jesus. E eu lembro que um dia eu fui compartilhar com ela, ela falou assim para mim, Adri, você está fazendo tudo errado. Eu falei, como assim? Estou fazendo errado? Não estou fazendo errado. Gente, se vocês me conhecessem há 15 anos atrás, não era a mesma pessoa. Se você me olhasse 5 segundos, eu ia olhar para você e falar, tem alguma coisa de errado aqui comigo? Isso é o poder que o Espírito Santo traz nas nossas vidas, amém? E a obra continua até Jesus voltar, sim ou não? Porque o dia que eu parar de orar, que eu parar de buscar, que eu parar de ler a palavra, o velho homem quer ressurgir. Então, vamos continuar nessa linha aí bonitinha. E eu lembro que ela falou, você está fazendo tudo errado. Eu falei, como? Você está louca? Como que eu estou fazendo errado? O cara é filho do diabo, você está entendendo que ele é filho do diabo? Você está entendendo que ele adora o diabo? Ele falou assim, não, Adri, você está fazendo errado, você precisa orar por ele. Eu falei, orar? Sim. Você não é luz lá onde Deus colocou você? Eu falei, sim. Você não precisa ser exemplo? Sim. Ela falou assim, então começa a mudar a estratégia. Tudo aquilo que ele pedir para você fazer, você vai fazer. Porque ele é uma autoridade sobre a sua vida. E comece a orar por ele. Gente, eu nunca orei e jejuei tanto por uma pessoa na minha vida como eu orei por aquele meu chefe, eu falo para você. E eu lembro que na época, quando o nosso relacionamento começou a ficar muito bom, porque o Senhor me trouxe o entendimento que, assim, Ele precisa muito mais da sua oração do que você imagina. Ele caminha na luz que Ele tem, Ele caminha no entendimento que Ele tem. E eu lembro que, conforme eu fui orando por ele, jejuando por ele, conforme eu fui me submetendo à figura de autoridade daquele meu chefe, o nosso relacionamento começou a ficar muito bom. Eu lembro que ele parou de me perseguir, ele começou a me ver de uma forma diferente. E eu vou falar para vocês, mesmo eu com o coração totalmente errado, eu ainda me achava do direito de falar de Jesus para um monte de gente, quebrando um princípio. Eu me achava a evangelista da empresa. Mas dentro do setor onde eu trabalhava, eu era revoltada. Eu era rebelde. E eu lembro que um dia eu cheguei na empresa, o nosso relacionamento já estava ficando maravilhoso. Ele tinha parado de me perseguir, ele começou a me dar mais funções. Eu estava até prestes a ser promovida novamente dentro do setor. E quando eu cheguei, cadê ele? Ele tinha sumido. Falei, ué, o que aconteceu? Ele foi transferido para a filial lá do Rio Grande do Sul e ele não vai mais trabalhar entre a gente. Então, queridos, por que eu estou falando isso tudo? Eu não sei, mas você sabe. Amém? Vamos lá, bora lá. Vamos lá. A segunda autoridade que eu gostaria de falar aqui, outra coisa que é muito importante, a gente precisa cuidar. Abençoe o salário que você ganha. Porque muitas vezes, queridos, a gente com a nossa própria boca, a gente amaldiçoa o dinheiro que é fruto do nosso trabalho.
Ah, esse dinheiro não dá para nada. Ah, não consigo nem pagar minhas contas. Seja feliz e seja grato por aquilo que você tem. Amém? Agradeça ao Senhor. Não amaldiçoe o dinheiro que você ganha com o fruto do seu próprio trabalho. Segunda autoridade que eu gostaria de falar. A autoridade eclesiástica. Pastores e líderes. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. A família da igreja, a liderança espiritual, pastores, diáconos, eles estão investidos, eles foram colocados neste lugar de liderança, né? E o pastor, ele sempre deve liderar o rebanho de acordo com a orientação de Deus. E sem dúvida, nós pastores, a liderança dessa casa precisa das suas orações. Nós necessitamos das suas orações. E nós necessitamos do conselho das pessoas, dos líderes que estão mais perto de nós. Os cristãos sempre, em relação aos líderes que são levantados, eles devem, primeira coisa, aceitar os seus líderes. Segunda, honrar os seus líderes e reconhecer o trabalho que eles fazem. Terceira coisa, amar os seus líderes. Quarta coisa, segui-los. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca esqueço, desde a fundação dessa casa, nós recebemos uma palavra que nós seríamos a caverna de Adulão. O que é a caverna de Adulão? Você já deve ter lido. A caverna de Adulão é o lugar onde chegavam os desencorajados, endividados, desacreditados, os piores que existiam na sociedade. Eles iam para a caverna de Adulão junto com Davi. E uma das coisas que me chama muito a atenção, e eu gostaria de encorajar você a ler esse texto, porque uma das coisas que mais me saltou aos olhos quando eu li esse texto, foi que os valentes de Davi só foram levantados depois do tempo da caverna de Adulão, quando eles se submeteram à liderança de Davi. Quando eles se submeteram à liderança de Davi, o Senhor levantou os valentes de Davi. E por que eu estou falando isso tudo? Uma das coisas que nós mais recebemos nessa casa são líderes feridos, muitas vezes, por seus pastores. E ovelhas, muitas vezes, feridas pelos seus líderes. E deixa eu falar algo para você. A liderança de um pastor, e eu me incluo nisso, de um diácono, não pode ser uma liderança de ditadura. Pois o ditador, ele sempre vai usar a lei e não o amor. A liderança de um diácono, de um pastor, precisa ser uma liderança em amor, que fala, que senta e que se aconselha. E nós, como líderes, quando nós estamos aqui, nós temos uma responsabilidade. Porque o Senhor nos colocou aqui. E a nossa responsabilidade é ser exemplo. A nossa responsabilidade é ser exemplo. A nossa responsabilidade é ensinar. E ensinar em amor. E você sempre vai ver aqui nesse púlpito homens de Deus e mulheres de Deus ensinando em amor. Porque nós estamos criando filhos aqui. E filhos, pais, eles criam filhos, eles disciplinam filhos, eles ensinam filhos, eles educam filhos. Mas a liderança, ela nunca pode ser uma ditadura. Mesmo quando a palavra for trazida, a instrução, o ensino, a exortação, sempre vai ter que ser vindo com um temperinho de amor. Sendo assim,
Quando eu falo que os líderes precisam ser exemplo, nós líderes, e vocês que são líderes, precisam ser exemplos até quando vocês erram, consertando o erro. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei o nome do autor, que ele fala assim: as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. Então, eu posso falar. Agora, se você não vê isso sobre a minha vida, você vai falar, ué, mas fala e não faz. Porque as palavras convencem e o exemplo arrasta. E eu quero dar um conselho para você. Estou achando que está tão escuro aqui hoje. A igreja, só eu que estou achando? Só? Acho que é só eu, então. Se puder acender um pouquinho a luz, que acho que eles vão dormir. Obrigada. Toda vez, preste atenção no que eu vou falar para você. É a mãe espiritual falando aqui. Toda vez que diante, às vezes, de uma instrução, diante de uma conversa, você se sentir injustiçado, você sempre vai ter 2 caminhos para seguir. Ou o caminho do conserto, você vai sentar, você vai conversar, ou o caminho da amargura. Então, você vai ter que sempre decidir qual caminho você vai ter que seguir. Outra coisa que eu quero falar para você, não é errado, não é falta de respeito, não é falta de se submeter. Se você sentar, conversar, expondo as suas dores e as suas frustrações. Nós estamos aqui abertos para isso. Não é falta de honra, não é falta de se submeter se você quiser entender uma instrução que foi dada para você. Se você quiser entender o porquê, motivo que foi feito aquilo, o porquê do motivo que foi tomada aquela decisão, o porquê do motivo que foi feita aquela escolha. Não é errado. Você expor as suas ideias em respeito e em amor. Mas tudo isso que você for fazer, a conversa, precisa ter o temperinho do respeito e amor. Então não é errado. Vocês entenderam? E assim, eu preciso falar para vocês. Nós vamos falhar com vocês. Mas não vai ser intencional. Não vai ser para te ferir. Não vai ser para te machucar. E toda vez que você se sentir ferido, machucado por uma direção que a sua liderança, o seu líder de célula, o seu pastor ou o diácono dessa casa, você precisa sentar e conversar e você precisa ter o coração que não suspeita mal. E tentar entender se ele fez isso ou se ela fez isso é porque ela não estava bem. Então eu prefiro sentar, eu prefiro conversar e eu prefiro tentar entender o que aconteceu. Hoje nós caminhamos debaixo do pastor Luciano e da pastora Kelly há mais de 17 anos, como os nossos pastores e discipuladores. E vocês acham que não teve nenhuma vez que a gente teve que precisar sentar para fazer calibragem? Tivemos. Mas todas as vezes que nós fazíamos isso, queridos, nós fazíamos isso nos bastidores. Nós batíamos na porta dos nossos pastores, dos nossos discipuladores, e a gente falava, então, sobre aquela situação, como você agiu daquela forma, eu me senti assim. E eu gostaria de expor aqui como o meu coração ficou em relação a isso tudo. Sabe uma das coisas que me preocupa? Porque se a gente receber o nome de Caverna de Adulão, eu creio que aqui é um lugar de cura, Rafael. Eu creio que a Alcance Curitiba é um lugar de cura. Mas uma das coisas que me preocupa é que se talvez, às vezes, se tivesse usado o caminho do conserto, da conversa, será que essas pessoas viriam aqui com o coração desse jeito, a maioria delas? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Existem pessoas que elas pulam de igreja em igreja. Elas pensam que relacionamentos são descartáveis. Todos os níveis de relacionamento. E elas ficam pessoas tão amarguradas,
Talvez você já tenha se deparado com pessoas assim. Sabe aquela música do Sexta-feira 13? Toda vez que chega alguém para mim e fala, a minha mãe me magoou, o meu pai falhou comigo, o meu líder falou comigo, o meu pastor falhou comigo. Vem aquela musiquinha, a próxima vítima é você. Porque a próxima pessoa que vai ferir ela sou eu. Porque ela tem dificuldade, às vezes, de sentar, de conversar, de resolver o coração dela. Então, nós precisamos cuidar disso. Não é errado você conversar. Não é errado você expor a sua ideia. Agora, quando você vê que aquilo que você fez, aquilo que você conversou, entre se colocar debaixo de uma autoridade que você não concorda e entre se mover, se mova. Porque você vai estar acarretando maldição sobre a sua vida. Porque se essa autoridade foi instituída por Deus, você não concorda, se move, queridos. Se mova. Não acarrete maldição sobre a sua vida. Se você já sentou, você já conversou, se você já expôs, você já abriu o coração, aconteceu de novo, você conversou de novo, expôs, se move. Eu lembro que quando a gente começou o Alcance Curitiba, eu falei para vocês que eu comecei seminário bíblico muito cedo, logo na minha conversão. E eu comecei a perceber muitas coisas, eu comecei a receber um alimento muito sólido. Coisa que eu não conseguia receber da minha igreja local. Não existia nada de errado isso. Meu pastor não tinha responsabilidade de ser um seminário bíblico na igreja dele. Mas eu lembro que a gente começou a receber muitas coisas novas, a gente começou a ver que existia o novo de Deus em tantas coisas. E a gente começou a tentar implantar lá na nossa igreja algumas mudanças. Na época a gente cuidava do Ministério de Louvor, Ministério Infantil, a gente participava também dos jovens, eu já fui do ministério, era 7 jovens lá, mas eu posso dizer que eu já fui. E eu lembro que a gente levava essas ideias para o pastor e ele falava, legal. Nossa, muito bem. E eu via que o pastor, tipo assim, ele não conseguia entender o quanto a nossa mente tinha se aberto. E eu lembro que eu comecei a orar, porque eu entendia que existia um princípio de autoridade. E eu comecei a orar, Senhor, ou o Senhor nos usa e muda esse lugar, a gente quer ser implantador de algo novo aqui, ou o Senhor nos move daqui. Por muito tempo orei isso. Por muitas vezes eu insisti nisso, eu não fiz uma oração, eu fiz várias orações. Porque nós entendíamos também que até o se mover para outro lugar, havia um propósito de Deus. Não é pular de galho em galho. Está entendendo? Havia um propósito de Deus. E eu lembro que a gente começou a orar mais insistente sobre isso, e o Senhor levantou 3 homens de Deus para falar conosco. E mesmo assim a gente tinha um temor muito grande de fazer algo que o Senhor não queria sobre as nossas vidas. E dentro de mim eu pensava, eu não cheguei até aqui para acabar em nada. Porque uma decisão e uma escolha feita da forma errada, na hora errada, muitas vezes vai atrasar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E eu lembro que a gente começou a orar e o Senhor usou 3 homens de Deus para confirmar, porque na época nós éramos os maiores dizimistas da igreja. E na época, todos os preletores de fora, a gente recebia, hospedava na minha casa, e a gente pagava passagem, a gente fazia tudo. E eu lembro que um deles uma vez veio e falou assim, Deus manda falar para vocês que Ele ouviu as orações. E o Senhor vai mover vocês. Gente, nós tínhamos 4 anos de conversão. Mas havia uma fome muito grande de querer aprender o novo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque até diante de uma mudança, de uma transição, se você não concorda, você precisa ter a direção de Deus. E se você está debaixo de uma liderança que você não concorda, se move. Porque você vai atrair maldição sobre a sua vida. Se você não se submeter, você vai atrair maldição sobre a sua vida. Porque é um princípio bíblico. Princípio é princípio. E princípio é inegociável na minha vida e na sua vida. Amém? A terceira autoridade que eu gostaria de falar nessa noite é sobre autoridade familiar. Marido, esposa, pai e mãe. Pensa numa pessoa que está à sua frente em carne e osso. A dificuldade que eu tinha de tentar entender essa palavra
submissão dentro do casamento. Muita dificuldade. Eu vim de um lar onde a minha mãe ficou órfã com 8 anos de idade. A minha mãe teve que aprender a ser mãe. Então, tudo aquilo que a minha mãe aprendeu, ela aprendeu sozinha, ela não teve instrução de ninguém. A minha mãe, pelo temperamento dela, a minha mãe é uma mulher muito forte e muito determinada. E o meu pai já é um temperamento mais calminho, mais pacato, mais omisso. Eu lembro que muitas vezes, quando a minha mãe ia nos corrigir, e eu lembro que eu já falei que a minha mãe era da Al-Qaeda aqui, né? Lembra, né? Que eu falei que a minha... Mas se você estiver assistindo, beijo para você. Acho que ela está, porque eu almocei com ela hoje. E eu lembro que muitas vezes a minha mãe ia disciplinar a gente, o meu pai pegava a gente no colo e saia correndo. Ele apanhava junto. Porque ela vinha com o chinelo, com a cinta. E ele no desespero, assim, de querer salvar. Porque olha a história do meu pai. Ele veio de um lar onde a disciplina era exercida de uma forma muito violenta. Com aquele couro de bater em cavalo. Ele conta e ele enche o olho de lágrima, que ele fala que quando meu avô pegou o meu tio de 3 anos de idade e bateu com aquilo. Então, meu pai não podia ver. Toda vez que meu pai se deparava da minha mãe querer vir disciplinar a gente, ele lembrava daquela situação. Mas, graças a Deus, a minha mãe não tinha um couro de cavalo para bater na gente. Então, pense uma pessoa que tinha dificuldade de entender o que era isso. O que era se submeter a essa figura de autoridade dentro do casamento. Porque, normalmente, queridos, eu e você... a gente repete a história do ambiente de onde a gente veio. Então, quando eu casei, eu pensei, eu já sei o que é ser casada. Eu já sei o que é ser uma mulher dentro do casamento. Eu falo as coisas, eu dito a regra, eu digo o que precisa ser feito e o meu marido obedece. Só que não. Gente... isso é para testemunhar. Era quebra-pau todo santo dia. Porque eu tratava o meu marido de homem para homem, não era de mulher para mulher. Era de homem para homem. E eu estou expondo aqui as minhas fraquezas do passado. E um dia, e todo culto de Santa Ceia, a gente fechava o pau. Já começava sexta-feira. Por quê? Eu trabalhava a semana inteira, Marcelo trabalhava a semana inteira. Sexta-feira era dia de faxinar a casa. Sexta-feira era dia de lavar banheiro, sexta-feira era dia de limpar a casa. E o bonitão pegava o Murilo e ia para a casa da mãe dele. E eu falava, nossa, mas que coisa. Eu ajudo a pôr a comida dentro dessa casa, como assim? Gente, era terrível. Tinha uma pastora, na época, ela era nem pastora, ela era diaconisa. E eu lembro quando a gente começava a brigar, ela começava a tocar aquele piano assim. Nós éramos recém-convertidos. Sabe, Davi e Saul? Mais ou menos isso. E um dia, anos depois, a gente se encontrou. Ela falou, nossa, vocês tinham muito problemas de conflitos, né? Logo que vocês se converteram. Eu falei, nossa, quase nunca, né? Quase nunca. E eu lembro, queridos, que um dia no culto de Santa Ceia, no final de semana, a gente já estava brigado desde sexta, domingo era culto de Santa Ceia. E todo culto de Santa Ceia era a mesma palhaçada. Chegava lá. Você me perdoa? Eu te perdoo! Ai, nós te amamos! Vamos ceiar! Viva! Só que naquele dia específico, a hora que começou o pastor a ministrar o culto de ceia, o Espírito Santo falou assim para mim, porque eu falo que o Espírito Santo trata cada um conforme o seu temperamento. Então ele olhou para mim e falou assim, chega de palhaçada, vai para casa. Eu falei, como assim? Vai para casa. Eu quero falar com você lá. E eu lembro que eu cheguei. E quando eu abri nesse texto de Romanos, eu fui muito confrontada.
o Espírito Santo falou, você precisa entender que o seu marido é uma autoridade que eu estabeleci sobre a sua vida. E toda vez que você resiste à autoridade dele, toda vez que você resiste à liderança dele, você está resistindo a mim. E hoje eu preciso que você se arrependa. Sabe quando a palavra de Deus fala que nós precisamos ter um arrependimento genuíno? Sabe quando a palavra de Deus fala que nós precisamos dar fruto de arrependimento? E lembro que aquele dia, a palavra de Deus me constrangeu tanto que eu fiquei 3 dias triste comigo mesma. E mudou naquele dia? Não. Foi um exercício. Porque pelo meu temperamento e de acordo com aquilo que eu aprendi, muitas vezes, eu destruía o Marciano com as palavras. Eu deixava com que ele se sentisse um lixo. E quando eu jogava todo o lixo em cima dele, 1 hora depois, 2 horas depois, para mim estava tudo bem. Eu estava me sentindo tão aliviada. E eu lembro que um dia ele olhou para mim, e todas as vezes eu fazia assim. Foi um exercício, queridos. Sim, o Senhor me constrangeu, eu me arrependi, eu chorei, só que foi um exercício. E um dia, mais uma vez, eu com esses impulsos de ira, falei sem pensar. E ele olhou para mim e falou assim, eu te perdoo, mas um dia eu vou cansar. E quando ele falou aquilo para mim, me causou um temor tão grande. Eu lembrei de Romanos de novo. E eu olhei nos olhos dele, segurei na mão dele e falei, chorando, então me ajuda. Então me lidera. Então domina essa fera que está aqui na sua frente. Eu posso falar para você que ele está fazendo um bom trabalho. Agora vamos lá. Efésios 6, 2, 3. Agora é a parte de vocês. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos devem obedecer os pais por diversas razões. Primeiro, porque isso é justo. Segundo, porque é um mandamento. E terceiro, porque isso traz bênção sobre a sua vida. Quando nós lemos Efésios 6, 2, 3, honrar pai e mãe não é uma sugestão. Não é uma recomendação. É um mandamento. Então, se é um mandamento, nós precisamos aplicar isso sobre as nossas vidas, sim ou não? Vamos recapitular o que é o significado de honra? É valorizar, estimar, respeitar, tratar com os olhos de honra. Quando eu e você, a palavra de Deus fala que honrar pai e mãe é um mandamento, nós sempre precisamos nos comunicar em relação a eles com respeito e amor. Você lembra que eu falei da vez passada que a honra deve ser demonstrada em atos, palavras e até pensamentos? E a desonra também. Toda verdadeira honra tem origem no coração. Então, se os jovens falam com seus pais de forma irreverente, descuidada, impertinente, eles estão externando a falta da verdadeira honra. A desonra dos filhos pode ser demonstrada pelo comportamento, tom de voz, revirar de olhos, um olhar de reprovação, pés que se arrastam, portas que se batem. Alguma porta bate aí? Toque, toque, toque.
A desonra dos filhos causa maldição sobre as nossas vidas. Por que será que tantos jovens têm morrido de forma tão precoce? Isso vale também. Eu falei aqui dos casados, já deixei a dica, hashtag fica a dica. Agora eu falo dos solteiros. Nós podemos, queridos, às vezes, desonrar os nossos pais até com a forma como a gente fala. A forma como, quando seu pai e sua mãe estão falando, você revira os olhos, arrasta o pé, bate a porta. Lembra que eu falei que nós estamos vivendo uma geração irreverente? Onde muitas vezes os seriados mostram isso, a gente acha, nossa, que engraçado. Nossa, como é legal. Nossa, como é interessante. Ele está chamando o pai dele de bobão, de desinformado, de desatualizado. Então, queridos, a honra aos pais, a autoridade familiar, que são os nossos pais, é muito sério. Não é brincadeira. E nós precisamos honrar os nossos pais. Amém? Mesmo depois de casados. Eu lembro que uma das coisas que eu e o Marciano, nós mais fazemos hoje mesmo, foi o dia da gente levar tanto os pais dele como os meus pais para almoçar. Foi o dia de levar eles para almoçar. E às vezes, quando os nossos pais vão ficando mais idosos, às vezes eles falam 10 vezes a mesma história. E daí começa a falar, e você fala, agora ela vai falar aquilo. Tá, mas agora ela vai fazer... E daí vai... Não. E você tem que ouvir. Porque um dia eu também vou ficar velha. E um dia também, às vezes, eu vou repetir 10 vezes a mesma coisa. Amém? Está faltando amor nessa palavra? Eu espero que não. Uma das coisas, queridos, que eu mais quero é que a gente possa viver tudo o que Deus tem sobre as nossas vidas. E, às vezes, nós não aprendemos a honra dentro de casa, então nós não sabemos honrar. Às vezes, você não foi respeitado dentro da sua casa, você não se sentiu valorizado dentro da sua casa, você não se sentiu amado dentro da sua casa. Mas não é desculpa. A honra aqui que fala em Efésios 6, 2, 3, não é uma sugestão, não é uma recomendação. Ela é um mandamento. Amém? Outro tipo de autoridades, que é autoridades e líderes civis. Quem são? E acho que é aí que o bicho mais pega nos dias de hoje. Governantes e líderes civis. Policial, bombeiro, vereador, prefeito, membro do legislativo, governador, congressista e senador. Quando nós lemos lá, em Romanos 13, 3, 4, existe um texto, no texto fala assim, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E ali ele continua. Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. Entretanto, se você fizer o mal, você precisa temer. Porque não é sem motivo que ele vai trazer a espada. Uma das coisas mais incríveis que eu tenho assistido esses dias, eu dou muita risada, porque ser mãe de menina é muito engraçado. E agora eles deram de assistir um canal no YouTube que ele passa sobre a abordagem de policiais a motoqueiros. E eu comecei a assistir. Não sei aqui quantos já têm assistido isso. Os homens, com certeza, né? As mulheres não sabem nem do que eu estou falando. O que é esse canal do YouTube? Mostra porque agora os motoqueiros, para a própria proteção deles, eles andam com uma GoPro aqui no capacete para filmar a abordagem de policiais, às vezes até diante de uma infração de trânsito, um acidente, para eles comprovarem muitas vezes que eles não estão errados. E quando eu li esse texto, eu lembrei desse canal do YouTube. Por quê? Porque eu lembro que quando o policial vai com a moto para fazer a abordagem, aqueles que não devem nada,
que está tudo bem, não tenho nada para temer, não estou devendo nada mesmo, está tudo certo. Cara, eles fazem tão bonitinho. Eles param a moto. Daí o policial já fala, você está filmando, né? Eles estão filmando. Desliga a câmera. O Augusto não pede para desligar a câmera. E daí tira o capacete. O policial já tira o capacete, desce da moto. Aqueles que não devem nada, eles fazem bonitinho. Eles desligam a moto, eles tiram o capacete, eles ali entregam a carteira de habilitação, eles mostram que o documento está tudo em dia e eles são liberados numa boa. Agora, aqueles que devem, começa uma perseguição policial ali. Se você não assistiu, né, não tem violência, gente, é só uma perseguição policial. Preciso falar aqui. Sou mãe de menino, não se escandalize. E começa ali uma perseguição policial. E daí, quando o policial consegue parar o bonitão, o que acontece? O bonitão não tem carteira de habilitação. O bonitão está com o documento, o IPVA atrasado. O bonitão está com a moto ali de forma ilegal, os espelhos ilegal. Então, quando eu li esse texto, eu lembrei desse canal de YouTube. Mas teve uma situação específica que eu falei assim, gente, esse cara é louco. O policial ali armado, ele queria ensinar o policial como o policial deveria fazer uma abordagem correta. Falei, gente, o que é isso? Ele é louco, né? Não, peraí. Como assim que você fala comigo desse jeito? Como assim que você me aborda dessa forma? Eu não sou bandido. Eu não estou devendo nada. Está tudo em dia. O policial olha para ele fala assim, ô, querido. Claro que o policial não fala querido, né? Nunca vi policial falar querido, mas tudo bem. O meu policial fala querido. Ô, querido, é o seguinte. Nós somos treinados sempre para lidar com o pior. A gente, quando aborda uma pessoa, quando uma pessoa para, a gente não sabe com aquilo que nós estamos nos deparando. Então, nós temos uma postura de firmeza para abordar as pessoas dessa forma. Mas o bonitão queria ensinar o policial a ser policial. Eu falei, gente, que cara louco. Então, o que tudo isso quer dizer? O policial, quando você para, ele é uma autoridade. Ele merece ser respeitado. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos algumas exceções de abuso de autoridade. Nós ouvimos. Mas aquilo que depender de nós, se nós não devemos nada, nós vamos agir com muito respeito, realmente se submetendo àquilo que aquele policial falar. Eu lembro uma vez que nós estávamos indo para a praia e o Murilo estava dentro do carro e a gente parou naquele posto ali, já aqui no pedágio, e o policial parou a gente. E daí o policial chegou na janela e falou assim, tudo bem? Me dá aí a carteira de habilitação, os documentos do carro. E daí o policial começou a contar. Quantos tem aí no carro? 1, 2, 3, 4, Murilo. Deixa que eu falo, Murilo, deixa que eu falo. Murilo começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E realmente nós estávamos em 6 do carro. O policial olhou e falou assim, tem alguma coisa errada aí, não tem? Daí a gente, então, a gente está errado, né? O senhor tem todo o direito de nos multar. Né? Realmente a gente está errado. O Murilo estava no colo. Eu achei tão engraçado, porque o policial acho que falou, aquele menininho, ele tinha 4 anos, aquele menininho ali, ele é super sincero, né? Tipo assim, acho que ele quis ser mais rápido. Acho que ele viu que o policial estava contando muito devagar, e eu acho que ele quis contar mais rápido que o policial. Né, filho? E daí o policial falou assim, ele falou, não, tranquilo. Dessa vez eu vou deixar vocês passarem. Daí, claro, fez aquilo que ele precisa fazer. Né? Eu dei toda a orientação, não faço mais isso, é perigoso, por uma questão de segurança e tal, e tal, e tal. Mas aquele dia foi muito engraçado. Então, diante de uma abordagem policial, se você não deve temer. Amém? Uma das coisas que eu não sei se você sabe, que nós fazemos como igreja, quando nós estávamos lá do Água Verde, quantos são do tempo do Água Verde? Amém. Não sei se vocês lembram que nós fizemos um culto de comemoração ao bombeiro do estado do Paraná,
que nós fizemos uma festa, nós emprestamos à igreja a nossa estrutura para fazer esse culto em homenagem ao aniversário do Corpo de Bombeiros. E foi uma coisa tão incrível, né, a gente poder honrar as nossas autoridades ali, que tanto nos abençoam. Nós também, quando mudamos para cá, fizemos novamente, né, um culto de homenagem ao aniversário da Polícia Militar do Estado do Paraná. E eu acredito, por que será que a gente fez isso? Às vezes eu fico pensando, Deus, por que será que nós fizemos isso? E o Senhor me levou no texto de Mateus 10, 41, que fala assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Agora, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E nós temos a certeza, queridos, que tudo aquilo que nós temos vivido hoje como igreja, é porque nós descobrimos essa cultura de honra em relação às autoridades. Não somente essas autoridades, polícia, bombeiro, mas nós já emprestamos a estrutura aqui da igreja, não sei se você sabe, para a Cidadania do Pinheirinho. Já fizemos aqui no estacionamento vacinação. Já fizemos aqui na nossa estrutura, e uma das coisas que mais nos abençoa nessa nova estrutura é que a gente pode servir a nossa comunidade. E o que nós acreditamos? Que existe uma recompensa também. Quando nós vamos pensar que tanto essas autoridades civis e governamentais, se elas têm uma recompensa, nós recebemos também dessa recompensa. E o que é essa recompensa? Eu acredito que essa recompensa é a chave da comunidade, porque as autoridades civis são guardiões da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. E no nível que nós servimos a nossa cidade, é o nível de honra que nós recebemos da nossa própria cidade. Então, nós já emprestamos a estrutura aqui da igreja para fazer tantas coisas, castração de animais, a vacina, o cartão Comida Boa que a gente prestou para o governo do estado na época de pandemia. Então, nós fazemos tantas coisas, a gente tem visto, né, a recompensa que a gente tem recebido, porque nós temos praticado esse princípio da honra sobre essas autoridades. E eu acredito também que uma das coisas que nós fizemos, né, o projeto Cartas Vivas, foi uma porta que o Senhor abriu para nós. O Senhor abriu uma porta para nós no Hospital do Trabalhador. E, através dessa porta que foi aberta, não sei se vocês lembram, mas nós pudemos abençoar 1.700 colaboradores do Hospital do Trabalhador, onde os membros da igreja, onde vocês puderam escrever cartinhas e nós entregamos lá. Por isso que eu acredito que o Senhor nos deu a chave da comunidade. Fizemos o primeiro projeto Cartas Vivas no Hospital do Trabalhador, abriu uma outra porta no Hospital do Rocio para nós, onde nós conseguimos atender 3.000 colaboradores. Então, eu creio que tudo isso aconteceu, porque nós, como igreja, nos colocamos nesse lugar de realmente honrar esses líderes civis e governamentais. Amém? Amém? Mas deixa eu falar algo para você. Não basta apenas honrar. Em 1 Timóteo 3,7 fala assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Infelizmente, hoje em dia, e eu tenho muita vergonha da minha classe, vou falar para você. Nós nunca fomos na prefeitura, nós nunca fomos no governo de estado para pedir nada. Nós sempre fomos para oferecer a nossa estrutura. Nós não apenas honramos, mas nós também temos uma boa reputação. Porque de nada valeria se nós honrássemos e prestando a nossa estrutura, mas nós não pagássemos os impostos em dia. Nós não tivéssemos alvarás que são necessários para que a gente pudesse funcionar como igreja. Se nós não tivéssemos a liberação do bombeiro. Que cara a gente ia ter para fazer uma festa para a Polícia Militar do Estado do Paraná sem um alvará de funcionamento disso aqui?
Não sei se você sabe, mas desde quando nós decidimos vir para este lugar, nós decidimos que nós não íamos se corromper com nada. E nós decidimos, nós pagamos o preço de 2 anos e meio pagando o aluguel deste lugar sem poder vir para cá, porque não tinha saído o alvará de reforma deste lugar. E nós decidimos, nós não vamos ir lá, nós não vamos entrar naquele lugar sem o alvará de reforma e sem todas as documentações que as leis exigem para que nós possamos estar naquele lugar. E uma das reuniões que o Marciano fez na prefeitura, o pastor Marciano correu muito, e eu lembro que uma das reuniões ele foi falar com uma pessoa que era chefe desse setor lá dentro. E ele falou, eu estou precisando do alvará de reforma, a gente precisa reformar para a gente poder mudar. O profissional olhou para ele e falou bem assim, você está querendo me dizer que vocês ainda não estão com a igreja lá? O Marciano falou, não. Como assim? Porque a classe de vocês... A classe de vocês, que eu falei que eu tenho vergonha às vezes na minha classe. Isso nunca acontece. Ele ficou assim amedrontado. Falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, isso nunca acontece. Tipo assim, primeiro as pessoas da sua classe, elas mudam, elas fazem o que tem que fazer, depois elas vêm pedir a liberação aqui. E nós pagamos o preço, queridos, de ficar aqui 2 anos e meio. Então, além da gente exercer sobre as autoridades civis e governamentais a honra, a cultura da honra, nós também temos boa reputação. Porque de nada adiantava apenas honrar se a gente não tivesse boa reputação, sim ou não? Outro tipo de autoridade que eu quero falar para você. E às vezes é tão difícil a gente entender que Deus também estabeleceu esses tipos de autoridades. É a autoridade ímpia e a autoridade perversa. Existem autoridades que são muito duras e até más. Então, pastor Ari, você quer me dizer que até essas autoridades foi Deus que instituiu sobre as nossas vidas? E que nós precisamos nos submeter a elas? E que não existe exceção para isso? E eu quero falar para você o seguinte. Na verdade, há muitas autoridades que são más, que são tiranas e injustas. E as Escrituras estão cheias delas. E eu posso citar alguns exemplos para você. E uma das coisas que nós precisamos entender sempre, que toda autoridade procede de Deus, mas a Bíblia não diz que toda autoridade segue o caminho de Deus. Toda autoridade procede de Deus, mas a Bíblia não fala que toda autoridade segue o caminho de Deus. E nós temos vários exemplos bíblicos para isso. Faraó, podemos ver isso lá em Êxodo 9:16. Agora, você consegue entender quando eu falo que toda autoridade que o Senhor colocou aqui na terra é para nossa proteção, provisão e paz? E como que dentro de nós conseguimos entender que uma autoridade ímpia é para nossa provisão? Talvez seja. Quando nós pegamos o povo de Israel, quando o faraó se levantou, o povo se rendeu aos caminhos do Senhor de novo. Era uma provisão de Deus para que o povo se arrependesse. Temos outro exemplo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Destruiu Judá, saqueou o templo e quase todas as casas do povo de Deus. E ainda em Jeremias 43:10, Deus o chamou de meu servo. Saul, em 1 Samuel 15:11, próprio Deus declara que se arrepende profundamente de ter constituído Saul rei. Agora para pensar junto comigo. Deus falou que se arrepende profundamente de ter constituído Saul como rei. E foi bem o tempo que Davi é colocado debaixo dessa autoridade.
Quando a palavra de Deus fala, quando através da boca de Samuel Deus fala que ele se arrepende, é bem no momento que Davi se coloca debaixo da autoridade de Saul. E isso não foi um incidente, eu posso dizer para você. Isso foi um plano de Deus. No início, Saul tratava Davi com favorecimento e gentileza, enquanto Davi estava servindo os interesses de Saul. Quando ficou claro para Saul que Davi era uma ameaça à tranquilidade de Saul, o rei tornou-se violento por causa de Davi e procurou destruí-lo. Ele ficou violento, ele ficou ciumento por causa das atitudes de Davi. E ele começou a perseguir Davi. E Davi teve que fugir para o anonimato, a fim de poder salvar a sua própria vida. Eu não sei se você sabe, mas durante 14 anos que se seguiram, Davi viveu em cavernas, desertos, em outros lugares remotos, até em uma terra estranha, longe dos seus familiares e de todos os seus amigos. E mesmo com tudo isso, Davi decidiu se submeter à autoridade de Saul. E quando ele teve a oportunidade, lá em 1 Samuel 24, 4, 12, ele teve a oportunidade de acabar com todo aquele sofrimento que ele estava vivendo durante tantos anos. Ele não fez isso. Existe uma outra passagem também, em 1 Samuel 26, do 7 ao 16. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que mais uma vez, o Senhor entrega Saul nas mãos de Davi. E o que para mim fica muito claro nisso tudo, é que o Senhor resolveu testar o coração de Davi. Porque da primeira vez, Davi fez isso no entendimento dele. Não, ele vai se arrepender e ele vai parar de me perseguir. Mas não foi isso que aconteceu. Ele continuou a perseguir Davi, ele queria matar Davi, ele queria pôr um fim na vida de Davi. E pela segunda vez ele tem a oportunidade de ele acabar com o sofrimento dele, porque da primeira vez, não, ele não parou de me perseguir. E pela segunda vez Deus fala, Davi, eu quero testar o seu coração. Eu quero ver até que ponto você vai se submeter a uma autoridade ímpia que eu coloquei sobre a sua vida. Deus sabia que Davi era uma autoridade ímpia. Mas mesmo assim, Deus colocou Davi debaixo dessa autoridade. E Davi, ele decidiu viver sobre o princípio de honra. Porque ele acreditava que se ele honrasse aqueles que Deus havia instituído sobre ele, ele estaria de fato honrando o próprio Deus. E se ele honrasse a Deus, Deus o honraria também. Mesmo Davi tendo todos os argumentos, ele decidiu permanecer em obediência e recorrer a Deus. Eu gostaria de 2 pessoas, cada uma viesse com um guarda-chuva daqueles ali, que eu queria ilustrar uma coisa aqui. 2 pessoas aqui para mim. Duas pessoas. Isso, fica aqui do meu lado que eu já vou usar vocês. Isso. Já vou ilustrar aqui. Quando nós falamos de autoridades ímpias, nós também podemos falar que existem autoridades cruéis, sim ou não? Mas nós sempre temos que lembrar também que Deus, ele é o criador de autoridade, mas não o autor da crueldade. Então, se existem autoridades cruéis, ele é autor daquela autoridade, mas não da crueldade que aquela pessoa faz.
E nós também devemos nos submeter às autoridades cruéis quando elas nos maltratam? Nós podemos ver a resposta disso tudo na vida de Davi. Ele se submeteu. O que eu entendo? Eu quero que você imagine que esse guarda-chuva é Deus. E esse guarda-chuva é a autoridade que Deus institui aqui na Terra. Normalmente, o guarda-chuva do Duca vai ficar acima do guarda-chuva dessa autoridade. Quando eu e você nos deparamos e eu estou aqui debaixo dessa autoridade, vamos supor que essa autoridade aqui é ímpia e cruel. Mas quem estabeleceu essa autoridade? Quem o Duca é? Deus. Deus estabeleceu essa autoridade. Agora, se eu começo a me opor a essa autoridade aqui, a palavra de Deus declara que eu estou me opondo a quem? A Deus. Porque é Ele que estabeleceu. Então, diante de uma autoridade ímpia e cruel, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte: eu já tentei aqui com essa autoridade, às vezes essa autoridade não é cristã, às vezes essa autoridade não caminha na palavra do Senhor, às vezes essa autoridade não é uma autoridade íntegra, então o que eu devo fazer? Eu caminho daqui, eu não estou me opondo a essa autoridade, eu continuo aqui, mas eu me dirijo a Deus. E as minhas orações chegam diante de Deus. E eu falo: Deus, eu estou cumprindo o princípio da honra. Eu reconheço que a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, o Senhor instituiu aqui na terra. Mas eu decido obedecer o princípio da honra. Então, Deus, eu vou direto a Ti e eu falo que essa autoridade tem me ferido e tem me machucado. Lembra que eu falei do meu chefe? O que eu falei do meu chefe? Que eu fui para quem? Para Deus. Essa autoridade estava me perseguindo. Essa autoridade aqui não era um exemplo para mim. Mas quando eu fui para Deus, Deus teve o poder de remover essa autoridade da minha vida. Mas eu não desonrei essa autoridade. E no momento que eu me deparei desonrando, eu me arrependi. E eu falei: Senhor, eu decido me submeter, mas eu vou para Ti. Eu vou orar e vou jejuar e eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Obrigada, querido. Dá uma salva de palmas para eles. Conseguem entender o que eu estou dizendo através dos guarda-chuvas? Sim. Então, até mesmo as autoridades ímpias e cruéis, porque o nosso Deus é um Deus que estabelece autoridade, mas não é um Deus de crueldade. E quando que eu devo reter a honra na vida de uma pessoa? Provérbios 26:8. Como que tira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Eu acredito que eu devo reter a honra. Deixa eu te falar. Eu estou retendo a honra. Eu não estou tendo uma atitude de desonra. É diferente. É diferente eu reter a honra e é diferente eu ter uma atitude de desonra. Em que casos? Eu acredito em casos de violência, assédio, abuso, em casos onde a pessoa corre o risco de vida, onde a pessoa é agredida. Nesses casos, essa pessoa ela precisa procurar outros tipos de autoridade. Então, no caso de violência, de uma agressão, para que você possa provar, não adianta você falar, você precisa provar. Você precisa ter um boletim de ocorrência. Você precisa ir lá e fazer um boletim. Muitos hoje têm alegado muito, isso tem acontecido muitas vezes e acontece. Eu não estou falando que não acontece, eu estou falando que acontece entre as mulheres. A gente nunca ouviu falar de tanto feminicídio. Todo dia morre uma mulher e a gente pode ver isso nas manchetes. Mas
existe também, queridos, alguns casos que são complicadinhos. E eu preciso falar para você que são complicadinhos. Porque quando as pessoas chegam diante de mim e falam, não, eu sofro agressão. Eu falo, ok, registra um boletim de ocorrência. Vai na delegacia da mulher e registra um boletim de ocorrência. Porque lá existe uma medida protetiva em relação à sua vida. Já ouvi vários casos. Esse dia eu estava vendo um caso na TV e eu achei a decisão daquela mulher a decisão mais sábia do mundo. Ela veio do interior do Paraná para cá com 2 filhas e ela se envolveu num relacionamento abusivo. E ela foi na delegacia, fez a denúncia dessa agressão. E a principal e a melhor decisão que essa mulher pôde tomar foi pegar as filhas dela. E eu fiquei tão emocionada quando eu vi aquilo. Ela pediu ajuda, ela falou, eu preciso de dinheiro porque eu preciso sair da cidade. Eu preciso ir para outro lugar. Na maioria dos casos, as mulheres, queridas, que vêm de um caso de violência, de agressão, o meu conselho sempre é, saia de cena, some da cidade, pega os seus filhos, você tem um parente, você tem a casa de alguém que você possa ir em outra cidade, some daqui. Porque eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala na questão de violência, o agressor ele passa por 4 ciclos de violência. Primeiro ele fica agressivo, depois primeiro ele começa a agredir verbalmente, daí ele vem agredir fisicamente, daí depois ele fica bonzinho. Ele fica o príncipe encantado. E daí as mulheres, achando que ele mudou, não faz o boletim de ocorrência. E daí são nessas situações que ele volta de novo a agredir essa mulher, chegando muitas vezes a um homicídio, como nós podemos ver. Amém? A outra coisa que eu gostaria de falar é honre a todos. Eu acredito que a questão de honra e respeito não são apenas para as figuras de autoridade, mas nós devemos honra a todos. Nós podemos ver isso lá em 1 Pedro 2,17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Eu acredito que todos precisam ser tratados com honra e respeito. Lembra que eu falei do caso do morador de rua? Eu vi que o Petros também faz isso. Faz os kits de lanchinho e deixa no carro, né? Quando para, dá o lanchinho. Eles estão bem, eu sei. Não, pastora, mas eles estão ali drogados, abandonaram família, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu sei, mas eles são escravos de Satanás. O diabo está escravizando eles ali. E toda vez que eu paro no semáforo, eles vêm me pedir. Eu tenho lá o lanchinho, que eu já deixei, o suquinho, o biscoito salgado, o biscoito doce. E eu olho nos olhos dele, porque normalmente essas pessoas não têm nome. A gente nem sabe o nome. E eu olho e falo, como que é seu nome? E a pessoa fala. Eu olho no olho dela e falo, então, Pedro, esse daqui eu não tenho dinheiro para te dar, porque eu não concordo também de dar dinheiro, porque eu sei que ele vai usar droga. Mas eu tenho um lanchinho. Você aceita? Todos agradecem. Todos agradecem. Porque às vezes passa por tantos carros que viram o rosto, fecham o vidro e nem olham. Gostaria que você ficasse em pé. Tratem todos com dignidade e demonstrem respeito a todos. Talvez se você tenha uma dificuldade no seu coração, talvez seja o motivo de você orar. Para que isso se torne um modo de vida. Para Deus colocar honra no seu coração por todas as pessoas. Sabe o gari ali que está varrendo a rua e às vezes você passa ali? Eu sei que é o trabalho dele. Mas será que se a gente passar por ele e falar assim, bom dia, que o seu dia seja abençoado? Porque às vezes as pessoas simples, elas têm uma sensação de inferioridade tão grande. E às vezes quando elas são vistas, notadas, nossa, que legal, percebeu que eu estou aqui. E eu gostaria de finalizar, queridos, essa palavra, talvez seja uma palavra realmente que você vai sair daqui e você vai começar a pensar nisso tudo que eu falei. Em amor, eu não quero que isso seja uma acusação sobre a sua vida. Eu quero que isso seja um ensino e uma instrução.
sobre a vida de cada um de vocês. Uma pessoa que realmente conhece e ama a Deus é uma pessoa que reconhece a sua autoridade, não somente a de Deus, mas a autoridade que Ele estabelece. Porque conhecer a Deus é conhecer a autoridade. Como se submeter à autoridade de Deus que não se vê e não conseguir se submeter à autoridade que Deus instituiu? Isso se torna meio contrário nas nossas vidas. Deus, Ele instituiu as autoridades civil, eclesiástica, familiar e social. E se Ele instituiu todas essas autoridades, quando nós desonramos ou nos recusamos a nos submeter a elas, estaremos rejeitando a autoridade que está por trás delas. Lembra do guarda-chuva? Quer saibamos ou não, estamos resistindo ao mandamento ou à ordem de Deus. Quando nos opomos à autoridade delegada por Deus, estamos nos opondo ao próprio Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Nós lemos isso em Romanos. E o que resistem trarão condenação sobre si. Quando nós honramos as autoridades estabelecidas por Deus, estamos honrando a Deus. Porque lá em 1 Samuel 2, 30b, fala assim: aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Uma das coisas que nós precisamos entender nessa noite é que é totalmente contrário ao coração de Deus. Que eu e você possamos pedir honra. Falar que não, eu sou merecedor da sua honra. Toda vez que você precisa se colocar para fazer isso, já está errado. E como nós podemos atrair o princípio de honra para a nossa vida? Eu acredito que, primeiro, é honrar as figuras de autoridade na minha vida. Primeiro, porque é um princípio. Segundo, é abraçar a sabedoria. A palavra de Deus declara que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se eu temo ao Senhor, eu decido andar em sabedoria e obedecer tudo aquilo que a palavra de Deus fala. Os princípios, os mandamentos e tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Em todas as áreas da nossa vida. Eu preciso honrar não somente aqueles que estão acima de mim, mas os que são pares comigo. Quando você está aqui na equipe de trabalho, no voluntário, você precisa honrar a pessoa que está ali também, doando o tempo dela para você. Quando você é líder da equipe, você precisa falar em amor. Principalmente os que têm o temperamento mais forte. Não é faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, não. Você pode fazer isso? Porque às vezes até a forma como nós gesticulamos, nós estamos ofendendo e desonrando, você sabia? Por favor, você pode fazer isso? Eu posso falar assim, por favor, você pode pegar esse lenço? Eu posso falar assim. Você pode pegar mais água? Eu posso fazer assim. Nós temos que honrar as pessoas que são pares com a gente. Porque a palavra fala, os que me honrarei. Mas os que me desprezam, eu desprezarei. Jesus, ele não fez acepção de pessoas aqui. Quando ele esteve aqui, ele fez? Não. Ele tratava todo mundo com respeito. Então, quando você estiver aqui no voluntariado da igreja, você que tem o temperamento um pouquinho mais forte, segura o sucesso. Respira. Você que sabe que você é uma pessoa muito sanguínea ou colérica como eu, ora aquele dia antes de você assumir a liderança do voluntariado. Senhor, controla o meu temperamento, que eu não venha ofender ninguém hoje. E se você foi ofendido para um líder de equipe, ajude essa pessoa.
Queridos, como nós seríamos pessoas diferentes se todas as pessoas que nós magoamos pudessem chegar até a gente e falar bem assim, sabe, aquela forma como você fala me ofende. Sabe, aquela forma como você se coloca fere o meu coração. E muitas vezes as pessoas, elas não gostam da gente. Elas se magoam e a gente não tem nem noção do que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo. Quem dirá quando as pessoas transferem para a gente as coisas, às vezes, do pai, da mãe, transferem para a gente. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Às vezes a forma de eu falar, de eu me expressar, a forma de eu ministrar. As pessoas falam, você é braba. Eu não sou braba. E eu lembro que várias vezes as pessoas chegam para mim e me pedem perdão. Eu falo, ok, te perdoo. Eu tinha uma amiga de Irati, uma pastora de Irati, eu não sei se ela está assistindo agora. Gente, ela não me suportava, porque eu lembrava muito uma figura de autoridade que tinha passado sobre a vida dela, a minha fisionomia, meu jeito de falar, o meu jeito de se expressar. Lembrava muito uma figura de autoridade que tinha ferido muito ela, e ela transferia tudo aquilo para mim. E um dia ela falou assim, eu preciso te pedir perdão, porque toda vez que eu olho para você, eu lembro da fulana de tal, e isso me causa um negócio no meu coração. Eu falo, tá, mas você já foi lá e já se acertou com a fulana de tal? Tipo assim, eu estou pagando uma conta que nem é minha. Nós precisamos honrar todos, queridos. Honrar as figuras de autoridade que o Senhor coloca, mas também honrar os nossos pares. Nós somos uma grande equipe. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala, nós somos uma grande equipe. E às vezes nós seremos aperfeiçoados nessa equipe. Existem tantas recompensas do Senhor sobre a sua vida. Mas o nosso Deus não é um Deus que quebra princípio. E se você não aprendeu o que é honrar, valorizar, sabe uma das coisas que me causa muito temor? É que as pessoas que elas não sabem o que é honra, elas têm dificuldade de se alegrar com a conquista dos outros. Elas têm uma dificuldade tão grande de se alegrar com a conquista dos outros. E muitas vezes elas têm uma dificuldade de se alegrar com a própria conquista delas. Não existe um nível de contentamento. Eu quero agora isso, eu consegui isso. Porque dentro dela sempre existe a frase, mas se eu tiver isso, mas se eu tiver aquilo, mas se eu tiver aquele outro, mas se eu tiver aquele outro. Só que tudo aquilo que ela tem, ela estabelece um padrão muito maior, porque ela não se alegra aqui. Então, não, mas eu consegui isso. Não, mas se eu tiver esse outro, eu vou ser muito mais feliz. Então, que nós possamos, queridos, jovens dessa igreja, que eu amo demais a vida de cada um de vocês, que nós possamos viver a cultura da honra sobre as nossas vidas. Não somente honrando as autoridades, mas honrando aqueles que são pares junto com você. E eu gostaria que nessa noite você fizesse uma oração. Talvez você tenha muita dificuldade, você reconhece que você não sabe fazer isso porque você não aprendeu a fazer isso. Talvez assim como eu lá, quando o Senhor falou para mim de se submeter, você foi relutando, e você pediu ajuda. Talvez você tenha que pedir ajuda para o seu líder. E eu gostaria que nós orássemos nessa noite. Amém? Eu creio que o Senhor já falou ao seu coração. E eu creio que não é uma oração para fazer apelo, porque acredito que você vai ter que ruminar essa palavra durante a semana. Talvez você precise sair daqui e fazer alguns concertos. Talvez alguns líderes serão procurados aqui. Esteja com o coração aberto. Ouça a pessoa que vai, às vezes, precisa acertar contas com você, com um coração que não suspeita o mal. Sabe, uma das coisas que eu entendo na vida de Davi é que talvez o maior conflito de Davi foi
ele tentar não levar para o lado pessoal toda aquela perseguição de Saul. Eu acredito que talvez por aquelas 2 oportunidades que ele teve de se vingar e acabar com todo o sofrimento dele, talvez toda aquela injustiça que estava no coração dele, ele queria realmente, ele tinha todos os argumentos para fazer. Mas ele decidiu se colocar debaixo da autoridade que Deus tinha estabelecido sobre a vida deles. Eu creio que aqui nós teremos empregados melhores nos seus trabalhos. Eu creio que aqui nós teremos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais melhores. Amém? Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra, Senhor, foi explanada, Pai, de uma forma tão simples e objetiva. E eu creio que nós sairemos daqui, Senhor, com tantas coisas para acertar. E eu creio que o Senhor é aquele que nos ajudará, Pai, a dar cada passo. O Senhor nos ajudará, Senhor Jesus, a realmente aplicar a cultura da honra sobre as nossas vidas. A cultura da honra não é ser puxa-saco. A cultura da honra realmente é se submeter a uma autoridade que o Senhor instituiu aqui na terra. Eu creio que muitos de vocês, e o Espírito Santo me faz saber que muitos de vocês talvez vão ter que chegar nos seus trabalhos e ter uma atitude diferente, uma postura diferente. Você que está sendo perseguido no seu trabalho, talvez o Senhor permitiu isso tudo para que você orasse mais ainda, e que você jejuasse mais ainda, e que você estivesse mais perto de Deus ainda. Pai, nos leva, Senhor Jesus, que nós possamos ser dignos de alcançar a recompensa que está à nossa disposição, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos atrair, Senhor Jesus, as suas bênçãos sobre a nossa vida, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, que nós possamos honrar aqueles que são pares conosco. Aqueles que estão no mesmo nível, porque às vezes, Senhor, nós entendemos que nós precisamos honrar aqueles que estão acima, mas nós nos tornamos, Senhor Jesus, tão esquecidos de honrar aqueles que caminham como pares ao nosso lado, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, ter no nosso coração a cultura da honra, Pai. Como nós aprendemos com Jesus. Ele não fazia a distinção de classe social. Ele não fazia a distinção de pessoas. Dai-nos o coração de Jesus, Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Que nós não venhamos, Senhor Jesus, querer exigir honra de outras pessoas, mas que nós possamos entrar neste lugar, Pai, de entender que quando nós nos submetemos, que quando, Senhor Jesus, nós permitimos, Senhor Jesus, que o nosso coração seja cheio de sabedoria, Senhor, as coisas vão acontecer de uma forma tão automática nas nossas vidas, Pai. Eu apresento os jovens dessa casa. Eu apresento os jovens dessa casa, Pai. E eu oro, Pai, assim como eu orei pelos meus filhos quando eram pequenos. Assim como eu clamava sobre a vida deles para que as suas bênçãos fossem derramadas sobre a vida deles, eu oro hoje, Senhor, sobre a vida dos jovens dessa casa. Que as suas bênçãos só possam ser derramadas, mas que a tua palavra, Senhor Jesus, tenha o poder, Pai, que eles não sejam apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes também da tua palavra, Pai. Que eles venham aprender do Senhor todas essas coisas. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.